No ar, mais uma edição do programa Visão Livre aqui pela RTV, canal 10 Maringá. Agora um recadinho para os ladrões da cidade de Maringá, né? Aos ladrões, aqueles que gostam de roubar notebook. Senhores ladrões, eu só tenho pendrive, eu não tenho notebook. Não adianta invadir a minha casa que vocês não vão encontrar. O recado se deve a quê? Se deve àquela família que foi vítima lá no Jardim Oásis, quando os ladrões, os assaltantes entraram na residência, espancaram a família, jogaram álcool nas pessoas e ameaçaram incendiá-las porque queriam levar o notebook, né? Queriam levar o laptop, que segundo os ladrões eles tinham informações que a família tinha. E o grande problema é que a família não tinha como entregar o bendito mini computador, né, que é o termo mais correto, computador portátil, o notebook, porque a família não tinha o notebook, né? Em ponto de ocorrer uma tragédia maior ainda, tragédia já é ser assaltado, ter a sua casa invadida, ser espancado, mas a tragédia poderia ser maior ainda se eles de fato tivessem ateado fogo nas vítimas, né? Então, estou avisando aí os ladrões, porque já que de outro jeito não se resolve o problema, então tem que avisar os ladrões que você não tem notebook. Ó, só pendrive. Pendrive custa R$100, de 2 GB e comporta aqui mais do equivalente a mais de 1.200 disquetes. Então, portanto, além da falta de dinheiro para comprar o bendito notebook, tem também agora o obstáculo, né? Então, e tem que lembrar, para que você não seja agredido, lembrar os ladrões que você não tem notebook. Não é isso? Por quê? Recorrer à polícia não vai resolver. Recorrer à justiça, sabemos como funciona e que aquelas pessoas, mesmo com longas, uma lista de longos crimes, né, uma longa lista de crimes, melhor dizendo, são presas e são soltas, então resta apelar, né, para o bom senso do ladrão não te assaltar. Então, é esta sociedade que nós estamos vivendo e que esta postura de tolerância com os intolerantes, de tolerância com os criminosos, está levando nós brasileiros à paranoia e ao desespero, né? Enquanto isso, os nossos deputados, os nossos senadores e os nossos governantes, né? O presidente da República, os ministros, se empenham em evitar qualquer endurecimento nas penas para os criminosos, inclusive os praticantes de crimes hediondos, né? Recentemente, naquele pacote que diziam que ia endurecer as penas, o que a turma fez? O que os nossos parlamentares fizeram? Os da situação, não vamos dizer, porque o projeto que dava direito à liberdade provisória para os delinquentes que praticaram crimes hediondos foi redigido pelo ministro da Justiça, né? Olhem, lá no Palácio. Mas os deputados da oposição, que também não é a oposição que se preza, aprovou o projeto sem ler e ainda confessaram que não haviam lido o projeto e não haviam lido o que continha na minuta que eles aprovaram. Então, portanto, ao invés de endurecer as penas, facilitaram, tornaram ainda a vida mais tranquila para a bandidagem. E todas as vezes que ocorre um crime mais violento, a moçada sai para a rua, coloca rosas na praia, né? Faz aquelas cenas bonitas pedindo paz, quando na verdade precisa pedir leis adequadas que possam efetivamente punir os delinquentes. Enquanto não se pune os delinquentes, pune os cidadãos de bem, deixando eles trancafiados dentro das suas casas e rezando, apelando para as divindades, porque não podemos apelar para a justiça, para a polícia, porque eles não conseguem se dar conta, muitas vezes, de se defender, né?
a polícia em São Paulo e no Rio principalmente, ela está mais preocupada em se defender porque ela está sendo assaltada e a polícia, os policiais, ao invés de caçar os bandidos, são os bandidos que caçam os policiais, né? E a coisa vai se alastrando e esse descalabro tem autoria, né? Uma fonte que acabou transformando pior ainda a situação brasileira, que agora inclusive também nas escolas, né, foi o tal do Estatuto da Criança e do Adolescente, o chamado ECA. É ECA mesmo, viu? Conversava essa semana com um professor da cidade de Umuarama, Paraná, e ele narrava as cenas, inclusive numa cidade pequena, pacata, né, cidade de porte médio no estado do Paraná, a situação dramática dos professores. Os alunos aprontam e aí o que a escola tem que fazer? Não pode chamar a polícia, porque senão, quando a polícia for embora, os delinquentes destroem a escola. Então, qualquer probleminha que tem com o professor, muda o professor de escola e não expulsa o aluno, né? Vale lembrar que isso aí, essa escola, principalmente a escola noturna, a escola do segundo grau, que é o noturno, acabou. Não existe mais, com raras exceções, condição de transmissão de conhecimento ou de produção de conhecimento, né? Graças, inclusive, com a contribuição, né, graças a um conjunto de fatores, mas com a contribuição, inclusive, decisiva do quê? Do Estatuto da Criança e do Adolescente, que acabou transformando adolescentes ou adolescentes rebeldes, né, em delinquentes efetivos, devido à proteção que se dispensa a esses tipos de pessoas que cometem infrações. E não existe o estatuto do professor. Os professores estão ameaçados, estão acuados. Muitas pessoas mudam de profissão, desistem, vão fazer outras coisas, porque, como dizia esse meu amigo professor lá de Umarama, nós estamos na condição de guardas penitenciários, com a diferença que os detentos, via de regra, estão desarmados, enquanto que nas escolas os professores desarmados, não podem chamar a polícia e muitas vezes lidando com alunos armados, perigosos e ainda com a desvantagem de, enquanto o professor começa no estado do Paraná por 40 horas semanais, que são bem mais do que 40 na verdade, mas dois padrões, começa com salário de R$ 1.030, o guarda penitenciário começa com salário de R$ 2.400 e trabalha com a quantidade de horas bem mais reduzida do que a carga horária do professor. É isso aí, acabou, liquidou a fatura, a escola pública noturna acabou. Tempo esgotado, o programa Visão fica por aqui, até a próxima eleição.